Felipe Neto chama Trump de pescotapa após apoio dado ao Bolsonaro e ao Brasil. Ciro Gomes manda recado para Bolsonaro e Felipe Neto classifica vídeo como perfeito. Tudo isso e muito mais você confere agora. Está no ar mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Luiz. Opa gente, Daniel Versosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, já quero pedir para vocês deixarem o seu gostei aqui embaixo para ajudar o canal e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Outra coisa que eu gostaria de pedir é para vocês ativarem o sininho, assim todas as notícias que sair você ficará informado com uma notificaçãozinha no seu smartphone. Coisa simples e ajuda nós pra caramba. Recado dado, vamos pro vídeo. O Felipe Neto é um dos únicos youtubers que comenta acontecimentos da atualidade e manifesta suas opiniões em relação às atitudes do governo atual. Talvez por esse fato ele esteja aparecendo com tanta frequência aqui nos vídeos do NIT. O caso da vez é o seguinte: o youtuber ficou completamente indignado com o que foi supostamente dito pelo Bolsonaro a um seguidor, onde ele insinuou que a mulher do presidente da França era mais feia que a primeira-dama brasileira. Em seu Twitter, ele mandou um recado para o presidente da França, Emmanuel Macron, e publicou um vídeo do presidente respondendo ao Jair Bolsonaro. Mas antes de mostrarmos o tweet do youtuber, vamos ver o que o presidente francês falou desse episódio envolvendo o presidente brasileiro. Roda aí. Chaque dirigeant est élu par son pays, parce que je respecte tous les peuples et les pays. Et je pense que c'est très important. Maintenant, je suis obligé de constater qu'il y a sans doute eu 3 malentendus avec le président Bolsonaro. Je l'ai vu une première fois, il m'a dit la main sur le cœur, je vais tout faire pour la reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur. 15 jours après, il faisait le contraire en limogeant des scientifiques. Bon, on peut dire qu'il ne m'a pas dit la vérité. Quelques semaines après, il a eu un rendez-vous urgent chez le coiffeur quand il devait recevoir le ministre des Affaires étrangères. Et puis, il se trouve qu'hier, il a considéré que c'était une bonne idée que son ministre, ça n'arrive jamais en France, qu'un ministre de la République insulte quelques dirigeants que ce soit pour faire des insultes à mon endroit, et lui qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements, et ils attendent, quand on est président, qu'on se comporte bien à l'égard des autres. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur. No tweet, o youtuber escreveu o seguinte: Caro Macron, obrigado por suas palavras. Bolsonaro não representa o povo brasileiro. Nosso país não é formado por lunáticos e fascistas. Precisamos da sua ajuda, toda a ajuda que pudermos conseguir para combater a anticiência que ele está implementando em nossa nação. Após isso, ele se deparou com um vídeo publicado pelo ex-candidato à presidência Ciro Gomes e classificou esse vídeo como perfeito. Antes de mostrarmos o que foi dito pelo youtuber, vamos ver esse tal vídeo perfeito que foi postado pelo Ciro Gomes. Roda aí. Essa devastação sem precedentes que está acontecendo na Amazônia, com o agravamento terrível desta crise que está chamando a atenção do mundo pelas declarações estapafúrdias dos nossos governantes, provocou hoje uma sequência de declarações que são extraordinariamente ameaçadoras para o Brasil. Desde o secretário-geral das Nações Unidas, que ponderou pela necessidade de uma solução internacional para isso, passando agora até por uma ameaça um pouco mais clara do presidente da França, Macron, dizendo que o G7 deveria se posicionar. Enquanto isso, nós brasileiros assistimos perplexos uma sequência de declarações, volto a dizer, estapafúrdias. E eu me senti obrigado, por responsabilidade com o Brasil, a fazer aqui algumas sugestões ao senhor presidente Jair Bolsonaro. É preciso que ele cale a boca, que ele pare de falar tantas coisas que só põem gravame nessa situação terrível, que viaje tão logo quanto possível para a região, que demita este canalha incompetente e corrupto que ele nomeou para o Ministério do Meio Ambiente como um sinal de satisfação ao povo brasileiro e à comunidade internacional de que está querendo resolver o problema. E a partir desta reunião, tome imediatas providências para conter esse devastador incêndio. Há equipamentos importantes no Brasil que não estão acionados, mas uma tragédia dessa natureza nos faz tranquilamente poder pedir
a Portugal, que tem tido muito sucesso no enfrentamento de grandes incêndios florestais, aos norte-americanos, que têm muitos aviões, como Evo Morales já fez na pedaço da Amazônia, alcançado por esse mesmo incêndio terrível. Em qualquer circunstância é preciso que Bolsonaro, volto a dizer, pare de falar bobagem, assuma a responsabilidade e tome a linha de frente da defesa deste patrimônio que pertence aos brasileiros, mas é também objeto da cobiça internacional. Por exemplo, afirmar levianamente, sem qualquer tipo de evidência, que esse incêndio é criminoso e produzido por ONGs, só faz agravar dramaticamente o problema, porque evidentemente há muitos abusos nisso. Mas o presidente da República não pode ser um palpiteiro. Ele tem a seu dispor o serviço de inteligência das Forças Armadas, o serviço de inteligência da Polícia Federal, o serviço da inteligência da ABIN, e se há algum elemento criminoso nisso, quem quer que seja, o presidente não pode estar dando palpite sobre isso. Tem que mandar prender e abrir os inquéritos devidos. Se ainda for flagrante, eu dou uma pista. Houve um movimento que chamou o Dia do Fogo. E essas pessoas despudoradamente, certo que estão protegidos por esse presidente da República, anunciaram um dia onde tudo isso começou. Isto é público e as pistas para uma ação da Polícia Federal estão dadas. Entretanto, o que eu quero nesse momento é pôr a urgência. É preciso apagar esse fogo, tanto do seu ponto de vista físico, chamando a cooperação dos governadores, os corpos de bombeiro, a defesa civil e a cooperação internacional. E em qualquer circunstância apagar esse fogo político que bota muita bobagem, muita disparate, muita declaração estúpida, agravando muito dramaticamente o risco que o Brasil tem de, num dia, não ser mais considerado capaz de administrar esse patrimônio que nos pertence, que é a Amazônia brasileira. Antes de voltarmos ao Felipe Neto, é válido mostrar um comentário de um usuário respondendo ao Ciro Gomes. Nessa resposta, esse usuário escreveu o seguinte: Ciro Gomes, esqueceu que seu irmão cometeu crime ambiental ao construir condomínio de luxo na Serra da Meruoca, no Ceará, uma das áreas mais bonitas e de clima agradável do estado. Família Ferreira Gomes é a maior desgraça jogada no Ceará. Agora voltando ao Felipe Neto, sobre o vídeo do Ciro Gomes, ele escreveu basicamente o seguinte: resumo do vídeo perfeito do Ciro sobre a Amazônia. Coisas que precisam acontecer imediatamente. Bolsonaro calar a boca, Salles ser demitido já e implementar imediatamente o uso de equipamentos e ajuda internacional para o combate aos incêndios. Isso é o mínimo dos mínimos. Agora falando sobre o presidente americano Donald Trump, ele escreveu em seu Twitter uma mensagem em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. No tweet, ele escreveu: eu conheci bem o presidente Jair Bolsonaro em nossas relações com o Brasil. Ele está trabalhando duro nos incêndios na Amazônia e, em todos os aspectos, fazendo um ótimo trabalho para o povo do Brasil. Não é fácil. Ele e seu país têm o apoio total e completo dos Estados Unidos. O Bolsonaro respondeu o presidente dos Estados Unidos escrevendo o seguinte: obrigado, presidente Donald Trump. Estamos tendo grande sucesso no combate aos incêndios. O Brasil é e seguirá sendo exemplo para o mundo em desenvolvimento sustentável. A campanha de fake news fabricada contra a nossa soberania não prosperará. Os Estados Unidos podem contar sempre com o Brasil. Mas vendo o tweet do Trump, o Felipe Neto decidiu fazer o seguinte comentário: Trump é um pescotapa do caralho. Pra não perder a monetização, né? Agora voltando a falar sobre o caso do Jair Bolsonaro e o presidente Emmanuel Macron, o G7, que é um grupo de países compostos pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, além, é claro, da União Europeia, ofereceu uma ajuda no valor de 20 milhões de dólares para ajudar a combater os incêndios na Amazônia. Em um primeiro momento, o presidente Jair Bolsonaro deu a entender que recusaria a ajuda, mas a coisa mudou. Para começar, a primeira notícia que saiu na mídia internacional foi a seguinte: o Brasil disse que rejeitaria a ajuda para ajudar a combater incêndios na floresta amazônica, depois que líderes internacionais prometeram apoio durante a cúpula do G7. Porém, após isso, a notícia que começou a circular era a seguinte: o presidente brasileiro Bolsonaro disse que aceitará a oferta de 20 milhões de dólares em ajuda internacional para ajudar a combater incêndios na floresta amazônica se o presidente francês Macron se desculpar primeiro. Sobre isso, o Rafinha Bastos escreveu: Bolsonaro só vai aceitar os 20 milhões da França para a Amazônia se o Macron pedir desculpas. Ele também pediu de volta a lancheira do Ben 10, o pacote de traquinas e a mamadeira do Cebolinha.
Ainda falando sobre a Amazônia, nós gostaríamos de recomendar para vocês o vídeo que foi publicado pelo Felipe Castanhari. Nele, o youtuber explicou de maneira fácil de entender tudo que envolve essa questão da Amazônia. O vídeo ficou bem completo e é perfeito para você que está meio perdido no assunto. Nós deixaremos o link desse vídeo aqui na descrição para vocês darem uma conferida. De maneira geral, essas foram as notícias de hoje. Agora é com você, qual é a sua opinião sobre isso tudo que aconteceu? Hein, Felipe Neto, qual é a sua opinião sobre ele? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!